mãos aqui para frente, por favor, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse culto, obrigado por esse tempo tão abençoador. Obrigado, Deus, pelas atividades dessa igreja. Que essas atividades venham a trazer crescimento para cada um de nós. Abençoa esse momento no nosso coração, prepara o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Ó Deus, tira de nós toda a preocupação, qualquer inquietação, preocupação com o dia de amanhã. Pai, nós não podemos trazer o amanhã para agora. Portanto, traz paz aos nossos corações. Ó Deus, submete a nossa mente agora à Tua vontade e à Tua palavra. E usa a vida do pastor Valdir para ser um instrumento de vida aos nossos corações. Obrigado por esse servo, obrigado, ó Deus, pela ação dele, pelo amor que ele tem ao Senhor. E que esse amor seja transmitido através da Tua palavra. Pai, cuida também do pastor Fabiano, que não está conosco, o pastor Jean, que está em viagem. Que eles sejam nesse tempo amparados pelo Senhor, direcionados pelo Teu Espírito. E traga o pastor Jean em paz, retorno, ó Deus, à sua casa, com a sua família, na paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Eu queria, nesse momento, te convidar a assistir um vídeo curto que motivou o meu coração diante de um tempo de oração. E Deus falou muito comigo. E eu gostaria não só de dividir, de compartilhar esse vídeo, mas também trazer uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Eu gostaria que você ficasse atento. Vou pedir para um irmão apagar as luzes. Pode apagar todas as luzes, depois nós acendemos aí. E para que você fique atento. Pode apagar aqui do palco também, por favor. As luzes do palco, pode deixar apagado. Jesus disse que o esfriamento do amor faria a iniquidade se multiplicar na terra. Por outro lado, a multiplicação da iniquidade esfria todo o amor. Portanto, seja porque o amor esfriou, ou porque a iniquidade se multiplicou, o resultado é o mesmo. A era do gelo final. Os homens sem afeto, a vida sem amor, a existência como arte predatória e desalmada. Hoje a psicopatia é o mal da era. Já foi histeria, depois depressão, depois o pânico, e agora a psicopatia. E pior, não há medicação para fazer amar com o amor divino, sublime e verdadeiro. E mais angustiante ainda, tal psicopatia atingirá inclusive os crentes dos últimos dias. Inafetividade, implacabilidade, arrogância, frieza, desconsideração, irreverência, culto ao próprio ego e, sobretudo, hipocrisia, pois tem forma de piedade, mas são filhos da peidade. Falam de Deus, porém o negam por suas próprias obras más, sobretudo o negam por suas ações de manipulação do próximo e de sedução dele. Psicopatia tem graus, níveis e estágios. Entretanto, sua maior marca é a falta de culpa quando se erra, de arrependimento a fim de consertar o erro, e de afetividade no caso de nada se sentir quando se ofende o próximo. Veja se, apesar de todos os cultos que você frequenta, sua alma já não é a de um psicopata. Sem a prática constante do amor e sem que se exercite nele, toda a alma cairá na psicopatia como doença global. Já é fato, mas ficará pior. Pense nisso, mas, sobretudo, olhe para o seu próprio coração. Não é um vídeo tão agradável de assistir, não é? Talvez algumas coisas são para nós alertas, motivos não só para orarmos, mas também para refletirmos. Esse vídeo tem circulado na internet, falando de uma geração que tem experimentado algumas doenças e que não estão exclusivamente fora da igreja. Hoje nós não podemos dizer o cristão não pode passar por uma depressão. Até pastores enfrentam momentos de depressão.
Doenças que hoje têm nome, antigamente eram tratadas de forma despreparada, como loucura. E hoje nós estamos preocupados com o esfriamento do amor. O vídeo nos chama a atenção para a era do gelo final. Um esfriamento tão grande, uma ausência de amor, culpa, onde as ações não mais geram arrependimento. E como igreja do Senhor, nós precisamos olhar para tudo isso. Porque sem percebermos, o amor em nós pode começar a se esfriar. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Eu não vou me atrever em falar da doença, da psicopatia em si, mas eu quero trazer esse vídeo como alerta, a preocupação da igreja em relação ao esfriamento, a ausência do amor. E nós vamos ler Mateus 24, dos versículos 3 até o versículo de número 12. Mateus 24, 3 a 12. Fique atento à leitura. A palavra do Senhor nos diz: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular. E lhes pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vamos repetir o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é para nós alerta, ela é para nós direção. E que o Senhor venha nessa manhã revelar a nós sinais do amor perfeito, do amor divino, do amor ágape. É isso que nós desejamos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala de alguns sinais do fim. Sinais que revelam o princípio das dores. Mas o texto deixa muito claro, se você ler o versículo 14, que ainda o fim viria. E muitas vezes nós ficamos preocupados com esses sinais e falamos: olha, igreja, o fim está próximo, olha as guerras, olha como está a Síria, olha como rumores de guerra estão acontecendo por tantos lugares, falsos profetas. E se você olhar nesse texto, nós vamos perceber que fala de escândalos como um dos sinais, traição, falsos profetas. Em Lucas 21 fala de doenças. Em Marcos 13 fala de abominação do santo lugar. Se nós olharmos também para o capítulo 13 de Mateus, vai falar sobre fome. E aqui o texto ainda nos aponta para terremotos. E muitas coisas que a igreja às vezes está com seus olhos atentos. Olha, os sinais do fim estão por aí. Mas nessa manhã eu quero falar
sobre os sinais do amor, ou sobre os sinais da ausência, ou da presença necessária do amor na nossa vida, no meu e no seu coração. O vídeo nos alerta sobre o esfriamento, sobre as pessoas não mais se preocupando umas com as outras, com a ausência de afeto. E muitas vezes nós estamos percebendo isso. Talvez porque a iniquidade tem aumentado, mas também porque o amor tem se esfriado de uma forma acelerada. Quando as pessoas estão olhando para algumas situações que antigamente todo mundo ficava preocupado. E hoje parece que algumas cenas estão invisíveis para nós. Não enxergamos mais o pobre, o faminto, não enxergamos mais aqueles que estão excluídos da sociedade. E aonde vamos parar? Aonde vai chegar? E o texto nos alerta isso, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor fala de alguns apenas, irmãos. O amor de quase todos. Quase todos. E nós precisamos, como igreja, sermos alertados sobre esses sinais. Sabe o que a ausência do amor pode gerar na nossa caminhada, no nosso dia a dia? O aumento da violência. A ausência do amor traz o aumento do egoísmo. A ausência do amor traz o aumento da inveja, o aumento da mentira e o aumento do orgulho. Quando o amor se esfria, essas coisas crescem. E como hoje essas marcas estão em todos os níveis da sociedade, ausência de amor. E nós falamos quanta violência, quanto egoísmo, quanta inveja, quanta mentira. E não falamos que o amor tem se esfriado. Como está o seu coração nessa manhã? E eu queria que você pensasse em sinais que são presentes na nossa vida diária. Como tem sido o amor no seu casamento? Como tem sido o amor na sua casa, com a sua família, em relação aos seus filhos? Você tem investido em amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Você tem investido em amar o seu marido e ser dele auxiliadora? Você tem investido tempo de qualidade com o seu filho? É um engano, irmãos, falarmos que o amor é um sentimento. Porque se você deixar de investir amor dia a dia, nos âmbitos mais íntimos que você frequenta, que é a tua casa, você vai deixar de amar. Você vai perder o afeto. Você vai perder os vínculos. Porque hoje uma pessoa chega com uma facilidade a outra e diz: vamos nos separar porque eu não te amo mais. Olha, acabou o amor. Eu não sinto mais nada por você. Já existe uma estatística. 60% dos segundos casamentos acabam em divórcio. Porque não mudou a pessoa apenas. Porque o coração continua sendo o mesmo. O amor continua interesseiro, egoísta, invejoso, orgulhoso, mentiroso. E quantas coisas estão aumentando em detrimento do esfriamento do amor? Se nós olharmos para alguns sinais em relacionamentos que fazem parte da tua vida, hoje nós vamos perceber que nós deixamos uma amizade de longa data por questões que nós deveríamos perdoar. Nós deixamos relacionamentos. Nós não temos mais uma amizade verdadeira e sincera no nosso dia a dia. Quantas pessoas fazem alianças por interesse, amizades porque vai ganhar alguma coisa em troca. Mas eu queria também que você pensasse no seu amor em relação a Deus. Não só em relação à família, não só em relação às pessoas que estão à sua volta, no seu trabalho,
Mas como está o seu amor em relação a Deus? Por que nós falamos que precisamos voltar ao primeiro amor? Porque perdemos. Porque deixamos de perseverar na presença de Deus. E se você olhar no versículo 13 de Mateus 24, vai dizer: porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque não temos perseverado na presença e no amor de Deus. Porque não nos relacionamos com Deus a ponto de crescermos em amor, em caminharmos mais intimamente com Ele. Se você lembrar do que diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, a uma igreja, João vai dizer em Apocalipse: tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. A ausência do amor, quando nós deixamos o nosso coração se esfriar na presença de Deus. Apocalipse 3, 15 e 16 vai dizer também: sejam frio ou quente, porque se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca. Eu creio que esse texto também revela a intensidade do nosso amor, do nosso coração, da nossa paixão por Deus. E quantas vezes nos pegamos distantes do Senhor? É porque o Senhor se distanciou de nós? Não. Nosso coração tem se esfriado e vamos nos afastando. Eu não sei diagnosticar um psicopata como o vídeo nos fala, mas a ausência da culpa hoje é uma marca da nossa sociedade. Você já viu uma esposa descer de um prédio com o marido dentro da mala, cortadinho para a viagem? E a pessoa, depois de colocar essa mala em qualquer lugar, vai almoçar, vai conversar com outras pessoas, como se nada tivesse acontecido. Você poderia dizer: antigamente isso seria um escândalo. Hoje, para a gente, é normal. Um pai dá veneno para toda a família e depois se suicida. Ausência de amor. Pessoas implacáveis em tudo o que faz. Egoístas. Erich Fromm diz uma frase muito interessante: amor é um ato de fé. Quem tem pouca fé também será pouco capaz de amar. Amor é um ato de fé. Quem tem pouca fé tem pouco amor. Como está o seu coração hoje em relação a Deus? Irmãos, uma alerta para nós muito clara nos relacionamentos é que hoje nós preferimos nos relacionar por computador, por celular. Nós não nos desligamos mais das redes sociais, perdemos o contato pessoal e as relações começam a ser frias. E hoje tem sala de bate-papo para solteiros, casados, divorciados. Você pode buscar tudo aquilo que você quiser na internet. Sem amor. Você pode encontrar sexo virtual. E muitas vezes nós esquecemos da importância dos sinais do amor na nossa vida. Da pessoa que caminha com a gente, a falta do afeto. Como evitar que o amor se esfrie? Você já parou para pensar nisso? Como evitar que o amor se esfrie? Eu quero trazer algumas coisas que Deus colocou no meu coração para você nessa manhã. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que Deus é amor. Deus é amor. Abra comigo a sua Bíblia em 1 João. Primeira carta de João, capítulo 4. A palavra do Senhor nos dá essa definição de Deus. Quem é Deus para você, meu irmão? Versículo 7. 1 João 4, 7.
Olha só o que esse texto nos diz. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A maior definição e a maior lembrança em relação aos sinais do amor que tem se perdido na nossa vida, na igreja, na nossa caminhada, é lembrarmos: o meu Deus é um Deus de amor. Essa é a definição de Deus. Ele tem um amor perfeito. Ele tem um amor ágape. 1 Coríntios 13 vai definir como é o amor de Deus. É um amor não interesseiro. É um amor que não se ensoberbece. É um amor que não se ressente do mal. É um amor que não é ciumento. Como é o padrão do amor que você tem vivido? Tome cuidado. Nós precisamos evitar o esfriamento amando. Amando como Deus ama. Amando como a definição divina que nós temos, que Deus é amor. Será que você tem colocado isso como combustível do teu coração? Quando o carro começa a falhar, perde o seu embalo, muitas vezes ele necessita de um novo combustível. Qual tem sido o combustível do teu coração? Como você tem alimentado esse amor? Será que nós temos como fonte a palavra de Deus, o próprio Deus? Ah não, pastor, eu só vou amar se eu me sentir amado. Eu só vou à igreja se ali eu encontrar pessoas que me amam. Nós colocamos condições para amar e Deus está nos dizendo: lembre que eu sou amor e esse é o combustível do teu coração. Muitas vezes nós vemos só um braseirinho, né? Parece que o fogo está apagando, parece que vai acabar mesmo agora, o amor só tem fumaça, mas que o Senhor nessa manhã coloque mais lenha sobre nós. Que Ele possa soprar com o seu Santo Espírito, para que essa chama venha se reacender novamente, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque Deus é amor. Em segundo lugar, nós precisamos trazer à nossa memória que o amor é o maior mandamento. Se você olhar lá em Êxodo 20, vai falar dos 10 mandamentos, vai falar sim que nós precisamos amar a Deus. Mas Jesus resume em Mateus 22, versículo 36. Se você quiser abrir esse texto, pode abrir. Mateus 22, 36. A palavra nos diz: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Depois o texto diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos amar, e os sinais do amor não podem se esfriar, não podem apressar o fim, porque a igreja do Senhor não pode deixar o amor se esfriar, porque Deus é amor. Em segundo lugar, porque o amor é um mandamento. Existem pessoas que dizem: não, eu escolho amar a Deus, eu escolho amar o meu irmão, eu escolho amar a minha esposa, o meu marido. Meu irmão, amor é mandamento. Mandamento não se discute, se cumpre. Mandamento é algo que eu preciso observar todos os dias da minha vida. Se você não tem amado a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, não temos mostrado os sinais que Deus deseja em relação ao amor. Precisamos amar como aqueles que não desistem do outro, como aqueles que não desistem do casamento, como aqueles que não desistem de viver uma vida intensa e apaixonada na presença de Deus, com a igreja do Senhor. Nós precisamos amar. Se você tem percebido o seu coração se esfriar em relação aos outros, a Deus, lembre que isso é um mandamento para a tua vida.
Em terceiro lugar, irmãos, o amor é o maior dos dons espirituais. Em terceiro lugar, o amor é o maior dos dons espirituais. Se você abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 13, você vai perceber que isso é muito claro. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Depois você pode olhar para o capítulo todo, lá no final vai dizer, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Irmãos, nós desejamos dons. Pastor, eu quero ter o dom de profetizar, de línguas. Eu quero ter o dom de mestre, de pregador. Meu irmão, o maior dom que você deve desejar e buscar na tua vida é o amor. É o amor. Será que você tem amado? É um exercício de fé isso. Não é apenas um atributo que Deus tem, uma ferramenta que Deus dá, mas é algo que eu preciso exercitar na comunidade que Deus me colocou. E por último, quero terminar essa palavra em relação aos sinais do amor, dizendo que, em quarto lugar, o amor é a maior marca do cristão. O amor é a maior marca do cristão. As pessoas aí fora não estão procurando a igreja mais bonita. O meu cartão de convite e de apresentação é provado no amor. É provado no amor. Mahatma Gandhi diz, Jesus viveu e morreu em vão, se não conseguiu ensinar-nos a ordem que toda vida deve ser vivida pela lei do amor. Jesus morreu em vão, se eu e você não estamos vivendo a lei do amor. Meu irmão, às vezes nós estamos vivendo a lei da selva, querendo destruir o outro, querendo passar por cima, querendo sobressair. Mas a palavra nos diz que a maior marca que o cristão deve apresentar na sua vida é a marca de Cristo, é a marca da cruz, é a marca aonde o nosso amor foi apresentado por Deus, porque a palavra diz que Ele se colocou naquela cruz como maldito por amor. É amor, a marca que eu e você devemos garantir na nossa vida. E eu quero lembrar de um último texto que está lá em Romanos 13:8. Romanos 13:8 nos dá uma alerta. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, por quem ama os outros, cumpre a lei. Teria muito mais coisa para aprofundar nessa palavra. A gente nem falou dos casamentos como deveria falar, dos relacionamentos, da questão hoje da frieza, da comunicação, da internet. Mas que esses sinais, que possamos evitar, irmãos, um esfriamento do nosso próprio coração e um esfriamento da igreja. Agora, se for para que os sinais do fim se cumpram, nós vamos ver esse esfriamento até dentro da igreja. Mas que Deus proteja o nosso coração, proteja a nossa vida, proteja de uma tal forma que possamos lembrar todos os dias que Deus é amor, que o amor é um mandamento, que o amor é o maior dos dons espirituais e que o amor é a maior marca do cristão. Vamos colocar em pé, nós vamos orar, vou pedir para tocarmos a música Sonda-me, antes de encerrarmos o culto.
que essa palavra tenha vida, que essa palavra mude a nossa forma de viver, que abale a nossa forma de amar. Se você não tem amado com o amor ágape, meu irmão, que é o amor que Deus nos ama, precisamos buscar esse amor. Vamos pedir nesse momento: Deus, sonda o meu coração. O Senhor me conhece, o Senhor sabe como eu estou amando, o Senhor sabe como eu estou me relacionando em casa, o Senhor sabe como eu estou me relacionando com as pessoas. Deus, se a violência tem aumentado, se o egoísmo tem aumentado, a inveja, a mentira, nós pedimos nessa manhã que apenas o amor cresça, que apenas o amor aumente em nós, que não se esfrie, que não diminua. Por isso, feche seus olhos agora, coloque diante de Deus o seu coração, diga: Deus, eu quero amar porque o Senhor é amor. Deus, eu quero amar porque é um mandamento. Eu quero amar porque eu quero esse dom na minha vida. Eu quero ter essa marca. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Deixa Deus esquadrinhar o teu coração. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Muda, Senhor, o que for necessário. E enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como Flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. usa-me. Coloque seu coração diante da presença de Deus. Como Deus vai usar um coração que não ama? Como Deus vai levantar uma luz no bairro, nessa cidade, nessa nação, se não houver amor? Pai, nós pedimos nessa manhã que o Senhor não apenas traga alerta ao nosso coração, mas que o Senhor tenha total liberdade para mudar, para agir, para confrontar a nossa vida, porque nós queremos aprender a viver os sinais do Teu amor. Pai, se há frieza no nosso meio, retira em nome de Jesus. Pai, nós queremos que o Teu amor se derrame, invada a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser. Pai, se temos abandonado o primeiro amor, leva-nos ao início de tudo. Leva-nos, ó Pai, a paixão pelas almas, paixão pelo Senhor, por aquilo que o Senhor é. Renova casamentos nessa manhã, famílias, aliança de pai para com filho, de filho para com pai. Quantas vezes nós vemos uma distância tão grande dentro da própria casa. Pai, nos livra desse mal que tem alcançado essa geração. Nós não queremos, Pai, que a igreja enfrente também corações psicopatas. Pai, tira de nós a falta da culpa, insensibilidade, indiferença, retira do nosso coração. Pai, que possamos amar, porque Deus é amor. Pai, derrama esse dom. Pai, que a igreja deseja ardentemente ter o dom do amor. Pai, nós queremos ter essa marca na nossa vida, que isso seja claro, visível, quando vamos sair por uma semana, onde as pessoas vão se relacionar comigo, com cada irmão, que eles possam ver o amor do Senhor em nós,
Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmão? Diga para a pessoa que está do seu lado: ame mais a cada dia. Usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te aguarda. Nós queremos te agradar, Senhor. Em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor Deus, obrigado por essa manhã. Leva-nos em paz agora para as nossas casas, para os nossos afazeres. Se alguém vai trabalhar agora, que a tua bênção os acompanhe em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que tenhamos um tempo com a família, que tenhamos um tempo de qualidade, que possamos descansar, mas acima de todas as coisas, descansar no teu amor, Pai. Ó Deus, que possamos viver o amor no meio da nossa família agora, que coloquemos em prática. Ó Deus, traz paz às nossas casas. E dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada em tua presença. Ó Deus, dá-nos uma semana cheia do Senhor, cheia do teu amor. Que o Senhor seja honrado e glorificado em cada dia. Que possamos viver pela fé. Que lembremos, ó Deus, das tuas promessas. Que lembremos do teu amor em cada instante. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo e a presença do Espírito, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. No decorrer dessa semana, invada a tua casa. E que seja hoje, e que seja para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Dá um abraço em quem está perto de você. Deus te dê um restante de dia abençoado, uma semana na presença dEle.